Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pouco frio? Mas que alegria poder receber cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, onde juntos a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de celebrar o nosso Deus, de cultuá-lo. Que alegria a gente poder se reunir, não é mesmo? Eu quero convidar você para nós darmos início a este culto, orando. Baixe sua cabeça, incline, feche seus olhos. Vamos pedir direcionamento ao nosso Deus por esse culto que nós iremos prestar a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Nós, nessa noite, fomos atraídos por Ti até a Tua casa e aqui nós estamos para prestar um culto de louvor e gratidão a Ti. Eu sei que cada um dos meus irmãos que aqui estão tem motivos suficientes para louvar o Seu nome. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão gracioso para conosco. O Senhor enviou o Seu Filho para nos libertar e salvar dos nossos pecados. Isso, de fato, é maravilhoso. E é um motivo de estarmos reunidos aqui. Por isso, Pai, nós queremos pedir a Ti, nos dirige neste culto, que tudo aqui, os louvores, a pregação, o cultinho, todas as atividades aqui realizadas neste culto, o Seu nome seja engrandecido. Queremos ser edificados pelo Senhor. Queremos ouvir da Tua palavra e sair daqui com o coração cheios de Ti. É o que nós Te pedimos, Pai. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando a Sua graça sobre cada um. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero convidá-los para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós faremos a leitura do capítulo 4, dos versículos 26 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Deixa um minutinho, os irmãos abrirem, encontrarem no aplicativo, mas também estará projetado aqui. Amém? Assim está escrito a palavra de Deus. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. É assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo a eles. O que nós vemos aqui é que o reino dos céus é semelhante como um grão de mostarda, mas onde ele é plantado, Deus dá o crescimento. Amém? Você pode se alegrar com isso? Posso lhe convidar, se possível, fique de pé. Vamos engrandecer ao nosso Deus, louvando. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, então.
teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Irmãos, na próxima canção, vocês podem trazer as ofertas que será destinada à Missão Espanha. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, de ser, sofrer, participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, posto a cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, irmãos. Então, agora vamos ler juntos o Salmo 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e aceite teus sacrifícios. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem a força e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Convido os senhores para que façamos a oração comunitária. Senhor, estou muito ansioso porque me volto para a sabedoria, o talento e os recursos humanos. Eles podem me desapontar, mas tu não. Mesmo que as coisas não saiam como desejo, se estiverem em tuas mãos, estou seguro. E sei que ouvirás minha oração, porque oro em nome de Jesus, e tu sempre ouves as orações do meu Salvador. Amém. Meus irmãos, vocês podem tomar os seus assentos. Como é bom a gente louvar o nosso Deus, né? Falar o quanto Ele é grande, maravilhoso. Que maravilha, ali no fundo, né, cantando, não tem como a gente não se alegrar com a beleza desse Deus, com a sua grandiosidade, com a sua presença. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós encerramos semana passada a nossa série em Juízes, né? E hoje nós não falaremos sobre Juízes. Mas hoje nós teremos uma pregação temática, não será uma exposição, mas sim uma mensagem temática. Eu gostaria de falar sobre a beleza da igreja, a vida em comunidade. E mais uma vez eu quero lhe pedir para a gente curvar nossa cabeça, nos prostrar ao Senhor e pedir a Ele que ilumine a pregação da palavra e abra o nosso entendimento para compreender o que Ele deseja falar conosco essa noite. Ó Senhor, é a Tua igreja que aqui está, pronta para ouvir a Tua palavra. Nós precisamos que o nosso ouvido, o nosso entendimento seja aberto pelo Senhor, pois nós estamos falando de verdades espirituais. E muitas vezes nós estamos tão surdos para ela. Nós precisamos da Tua graça. Precisamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, o nosso coração para compreender de Ti. Por isso eu peço que o Senhor esteja me dirigindo nessa noite, na pregação da Tua palavra, que de fato eu possa ser um instrumento na vida da Tua igreja e que possamos ser edificados.
Confiamos no Teu poder, no poder da Tua palavra, pois sabemos que ela é viva e eficaz. E assim nós Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas semanas atrás, eu me deparei com a seguinte história em uma leitura que estava fazendo e eu gostaria de compartilhar com vocês, como uma ilustração ao assunto de hoje. Era uma manhã do dia 12 de janeiro de 2007, uma movimentada estação de metrô em Washington. Um jovem decide tirar um violino do estojo e começa a tocar. Esse jovem era Joshua Bell. Não sei se você já ouviu no nome dele, mas é mais conhecido no meio musical, né? E ele é considerado por muitos um dos mais notáveis violinistas da atualidade. E ao abrir aquele estojo e puxar ali o violino, ele tinha em mãos um raríssimo Gibson ex-Obermann, não sei se é assim que se pronuncia, um violino feito à mão em 1713 por um renomado Antônio Stradivari. Sem dúvida, um dos violinos mais cobiçados, mais desejados do mundo, ao ponto dele ser avaliado em torno de 3,5 milhões de dólares. Talvez você esteja se perguntando, ok, mas qual foi a reação das pessoas que passavam por ali? Das centenas que passaram por aquela estação, apenas 7 pararam para ouvir. Quem sabe apressados, com tantas coisas para fazer, com tantos, seus afazeres, passaram por ali, mas não pararam para apreciar, para ver a beleza do que estava diante deles. O jornal que havia patrocinado aquela apresentação noticia em uma matéria que o objeto, o desejo, o propósito daquela campanha que eles estavam fazendo, era ver justamente o gosto das pessoas, mas não somente isso, as suas prioridades, a percepção do público. A maioria das pessoas que ali passaram perderam a oportunidade de ver a beleza de uma música tocada com tanta habilidade e excelência por um dos maiores músicos da atualidade. Você seria uma das 7 pessoas que parariam para ouvir e apreciar? Meus irmãos, Deus mostra diariamente um espetáculo da sua graça, um espetáculo da sua beleza. E muitas vezes nós estamos tão corridos que nós não conseguimos contemplar a beleza disso, não é mesmo? Parece que às vezes nós estamos tão corridos que até mesmo o nascer ou o pôr do sol se tornam algo irrelevante. Mas você viu como estava bonito o sol hoje, ao escurecer? É obra do Criador. Os céus proclamam a glória do Senhor. E muitas vezes nós perdemos a chance de contemplar isso. Dentre tantas, num contexto geral, a beleza da igreja deixou de ser apreciada. E por diversos motivos. Talvez é a correria, os escândalos, São tantos que a gente abre aí as redes sociais e vê os escândalos das igrejas. Nós vemos, pode ser que tenha sido frustrações e feridas adquiridas dentro de um ambiente eclesiástico. Isso ocorre muito. Pode ser que tenha sido frustrações e feridas adquiridas dentro de um ambiente eclesiástico. Isso ocorre muito. Isso ocorre muito.
Pode ser, quem sabe, falsos ensinos e falsos mestres. Talvez seja o individualismo. E por inúmeras outras razões. Mas ao olharmos para a igreja que foi comprada com o sangue precioso de Cristo, nós vemos nela beleza. E precisamos desfrutar disso. Precisamos contemplar essa beleza que é a vida em comunidade. Apesar de muitos deixarem de lado a importância da igreja, ela continua sendo a representação visível do povo de Deus na terra. É claro que ela ainda tem defeitos, não é mesmo? Mas ela está sendo transformada por Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós iremos ver alguns textos essa noite. Efésios capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 25 ao 27. Os irmãos encontraram? Capítulo 5 de Efésios. Assim está escrito: Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amém? É claro que esse texto é bastante utilizado em casamento. Ele fala sobre casamento. Mas a gente vê também a beleza do amor de Cristo pela igreja. E o apóstolo Paulo está mostrando que assim também deve ser o amor do marido pela esposa. Como é que Cristo ama a igreja? Dando a própria vida por ela. Se eu perguntar a você por que você deveria amar a igreja, o que você me responderia? Entre as muitas respostas que você poderia dar, a principal, bíblica, é que nós devemos amar a igreja porque Cristo a ama. Meu irmão, eu não sei a maneira que você enxerga a igreja de Cristo. Talvez em algum momento você tenha sido até tentado a pensar que ela não possui valor. E esse texto que nós lemos mostra claramente o amor sacrificial de Cristo pela igreja, para salvá-la. Mas ele não apenas a salva da condenação do pecado, mas observe o texto que Cristo está trabalhando nela para santificá-la, para apresentar naquele grande dia a igreja sem mancha, sem pecado, sem culpa, ou sem qualquer outro defeito. Cristo ama a sua igreja, mas Ele não ama apenas de palavras. Cristo a ama de ação, atitude, de entrega. É assim que também nós devemos amar a igreja, pertencer, fazer parte da igreja. E quem ama a igreja se compromete, amém? Para que então juntos nós possamos demonstrar o poder e a graça do Evangelho em meio a uma sociedade tão individualista, tão egoísta. O povo de Deus caminha marchando para o grande dia e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Se você observar, no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 16 de Efésios, o apóstolo Paulo escreve sobre a importância da unidade da comunhão. Ele diz, ele faz que todo o corpo, Deus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente.
E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Observa a figura que o apóstolo Paulo está utilizando aqui. Qual é? A figura do corpo, em que todas as partes precisam estar ligadas, ajustadas, precisa estar em funcionamento, para que então esse corpo se desenvolva, para que ele permaneça, para que esse corpo cumpra a sua missão. O que ocorre? Quando um membro não está junto ao corpo, adoece, morre. Não é um corpo. Quando nós optamos por vivermos isolados do corpo, nós estamos perdendo a riqueza de viver como irmão ou irmã na família de Deus. E sabe o que ocorre? Nós vamos perdendo a alegria de viver como parte do corpo de Cristo, unidas. Nós vamos perdendo o senso de ver a beleza da igreja. Os nossos olhos já não querem mais contemplar a vida em comunidade. Meus irmãos, é o próprio Deus quem nos chama para fazermos parte da sua igreja. Não apenas para vislumbrarmos a beleza de Jesus, mas também para contemplarmos, fazer parte da beleza da igreja. É aqui onde pessoas de carne e osso vivem no poder do Espírito Santo. Talvez você esteja pensando, por que a igreja? Porque ela é a família de Deus, é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, mesmo na sua maior feiura, mesmo quando a igreja ela é menos atraente por causa das suas imperfeições. Qualquer igreja verdadeira, centrada em Deus, tem em si mesma uma beleza e um poder que não se pode achar fora dela. Meu irmão, você já parou para pensar na graça, na dádiva que Deus lhe concedeu, de colocar essa pessoa aí ao seu lado, na sua frente, aí atrás de você? Você acha que é por acaso isso? Mas há um propósito nisso tudo. Eu gostaria de destacar, na beleza da igreja, um ponto, que é justamente a vida em comunidade. Sem dúvida, a vida em comunidade é algo que todo ser humano deseja, não é mesmo? Todo ser humano ele busca por relacionamentos significativos. Todo ser humano ele busca alguém, local, onde ele possa conhecer pessoas, mas ele também quer ser conhecido por elas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse desejo pela vida em comunidade é encontrada, sabe aonde? No próprio Deus. Nós vemos um Deus que ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. A própria Trindade nos mostra que Deus está em comunidade. E ao criar o homem, nós vemos um transbordamento desse amor. A gente estudou essa semana no pequeno grupo. Se você observar no relato de Gênesis 1, da criação, ele vai dizer assim: façamos o homem. O que é isso? Parece uma declaração tão simples, não é mesmo? Mas na criação do homem, quem está operando, quem está criando é a Trindade. Façamos. E Deus cria o homem de que maneira? Imagem e semelhança.
E essa imagem, ela tem o objetivo de refletir, de apontar para o original. E além de Deus criar o homem à imagem e semelhança, Deus cria o homem para viver em comunidade. No mandato que Ele dá, Ele diz: sejam férteis e multipliquem-se. É ou não é viver em comunidade? Assim somos. Para isso fomos criados. Independentemente do perfil, da personalidade de cada um, quer seja um pouco mais introvertido ou extrovertido, talvez você seja mais social ou reservado. Todo ser humano busca por relacionamentos significativos. Todo. Isso está em nós porque Deus nos criou dessa maneira. Deus nos criou para uma vida em comunidade. Porém, eu pergunto a vocês, o que torna muitas vezes tão difícil de ser alcançada essa vida em comunidade? O rompimento, a queda, o pecado que afetou não somente o nosso relacionamento com Deus, mas afetou também o nosso relacionamento com o próximo, um com o outro. Todo relacionamento ele foi afetado pela queda. Agora as motivações foram mudadas. A partir da queda não é difícil nós observarmos que a tendência humana é o quê? É usar as pessoas para satisfazer as suas próprias vontades. É tornar as pessoas como um objeto. Por circunstâncias da queda, o homem se tornou tão centrado em si mesmo, que ele já não quer mais saber de pensar nos outros, não é assim? Ou então, quando ele pensa no outro, o que eu vou receber em troca? Fruto da queda. O pecado nos tornou tão egoístas, deformou o nosso relacionamento com Deus, com as outras pessoas. Assim é a condição do ser humano. É por isso que todo homem e mulher necessita de alguém que possa os libertar, os dar vida, centrar o coração, os desejos do coração em Deus. Se não ocorrer essa conversão de coração, eu e você estaremos centrados somente em nós mesmos. Precisamos de alguém para nos inserir novamente na comunidade. É verdade que o ser humano ele está atolado, morto em seus pecados, em sua rebeldia, em seu egoísmo, e não há nada que ele possa fazer para libertar a si mesmo. Nada pode fazer para compensar o seu pecado. Mas como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, Deus que é rico em misericórdia, o que Ele fez? Enviou o seu Filho ao mundo como nosso substituto. O Filho de Deus, Ele assumiu o nosso lugar, Ele se tornou o nosso substituto, quando Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Sabe como é o nome disso? Resgate. A Bíblia chama de redenção. E agora que nós fomos redimidos por Ele, nós devemos fazer pelo menos 2 perguntas a essa verdade maravilhosa. Primeira, de que Jesus nos redime? Do pecado? Efésios 1:7 diz, Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Isso já lhe deixaria contente? É disso que Ele nos redime, do pecado. E a segunda pergunta que nós devemos fazer é: para que Jesus nos redime? Uma das
principais coisas realizadas por Jesus quando Ele nos redime é restaurar justamente a nossa capacidade de integrar uma comunidade. Como assim? Na redenção, Ele nos insere na sua família. Ele nos insere no seu povo. Isso é ou não é maravilhoso? Isso é ou não é graça? Você foi inserido na sua comunidade. É um ato gracioso de Deus. É interessante que uma comunidade, ela não é baseada nos mesmos gostos. Você já parou para pensar nisso? Não é uma comunidade em que todos pensam igual. Se fosse assim, basicamente nós teríamos um clube. Eu que gosto bastante de moto, quem sabe um motoclube. O Jefferson gostou. Onde o estilo de moto parecido, pensam parecidos. Se cristãos se unem ao redor de algo que não é o Evangelho, então é muito provável que essa comunidade existiria caso Deus não existisse. Mas sabem o que é maravilhoso? É que na comunidade que é guiada pelo Evangelho, nós encontramos unidade na diversidade. Olha que maravilha isso. Há pessoas aqui de diferentes idades, diferentes pensamentos, diferentes posições políticas, torcem para times diferentes, não é mesmo? Ainda bem. E a gente viu, agora, né, com a mudança, a gente viu essa diversidade nas ideias. Um tem uma ideia, outro tem outra ideia. E isso é um problema? Não. Isso nos mostra que, apesar das diferenças, o que nos une é o Evangelho. Que maravilha. Cristo, ao nos redimir, nos insere na sua família. Uma comunidade composta de pessoas. Sabe como? Apocalipse, João diz, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações da terra. Você faz parte de uma grande comunidade. Uma comunidade que não pertence somente a Passo Fundo, mas uma comunidade que é o ajuntamento de todo o povo de Deus. Amém? Deus nos criou para essa vida em comunidade. É claro que a queda afeta isso também. E agora vem Jesus, o único capaz de fazer as coisas mudarem outra vez. Eu sei que ainda há falhas. Eu sei que há defeitos em nós. Embora Jesus tenha nos libertado da penalidade do pecado, o pecado ainda não foi extinto totalmente. E, portanto, às vezes nós cedemos a ele. É por isso que a palavra de Deus, ela nos encoraja não apenas a recebermos o Evangelho, mas também a permanecermos firmes. Nos encoraja a uma vida de discipulado, uma vida de santificação. E aonde que ocorre essa vida? Em comunidade. Parte daqui para o mundo. Amém. Concordo com um grande autor que eu utilizei bastante no meu TCC, James Smith. Se você puder ler alguma obra dele, leia. A mais famosa é Você é aquilo que ama. Vale muito a pena a leitura. Maravilhoso mesmo. E ele diz o seguinte no seu livro Desejando o Reino: a igreja
o corpo de Cristo é o lugar onde Deus nos convida a renovar os nossos amores, a reorientar os nossos desejos. Na igreja que nós somos alimentados pela palavra, e aqui nós recebemos o pão da vida. A igreja é aquela morada onde o Espírito nos alimenta com o que necessitamos e onde, por sua graça, nos tornamos um povo que o deseja acima de todas as coisas. Ele diz: a adoração cristã é o banquete onde adquirimos novos apetites por Deus e por aquilo que Deus deseja. E aqui é onde somos enviados à sua criação para agir de acordo com isso. Amém? Eu sei que nós estamos imersos em uma cultura tão centrada em si mesmo, onde muitas vezes não percebemos mais para o bem ou para o mal. Nós somos moldados espiritualmente naquilo que nós investimos o nosso tempo. É ou não é verdade? Se dedicarmos tempo lendo as Escrituras, investindo na vida de uma comunidade, de uma igreja, nós seremos espiritualmente moldados nessa direção. Pois é na vida da igreja, na comunidade, onde as nossas fraquezas, onde as nossas falhas, onde os nossos pecados reais são expostos. Mas, meu irmão, não é somente isso. É na comunidade que nós somos transformados. É na comunidade que nós encontramos alívio. É na comunidade em que nós compartilhamos as nossas necessidades. É na comunidade que nós somos ouvidos. É na comunidade que nós somos abraçados. A comunidade que fazemos parte não é um acidente. Tem um propósito: guardar o Evangelho, transformar vidas, brilhar como um farol de esperança a este mundo em trevas. E ser igreja é justamente viver juntos, é perseverar na doutrina dos apóstolos, é o partir do pão, é no dedicar do seu tempo, recursos, para cuidar de um irmão. Na comunhão dos santos não há espaço para o egoísmo, não há espaço para as vaidades, mas há espaço para o amor mútuo, há espaço para o cuidado, há espaço para a misericórdia, há espaço para a amizade. Sabe por quê? É na comunidade que nós choramos com os que choram, que nós nos alegramos com os que se alegram. Eu sei que, quando eu falo em comunidade, eu não estou falando das quatro paredes, mas eu estou falando com o povo de Deus, a igreja, eu e você. Precisamos dessa vida comunitária. Meu irmão, como é que você está? Como é que você tem passado os seus dias? Apesar de cada um ser muito diferente em pensamentos, gostos, é com esse irmão ao seu lado que você passará a eternidade. Como é maravilhoso, não é? Saber que na diversidade, o que nos une é o Evangelho. Eu sei que a igreja ela tem os seus defeitos, que a comunhão ela está longe de ser perfeita. Nós somos realistas com isso. Afinal, a igreja é uma comunidade de pecadores que ainda tem muito a caminhar, ainda tem muito a mudar. Mas olha, o meu coração se enche de alegria ao ver os irmãos motivados. Ontem se reuniram num dia frio, dedicaram tempo
Para quê? Para trabalhar na igreja, para servir. E isso fez com que não se tornasse um peso, mas foi algo prazeroso. Primeiramente porque é feito para a glória de Deus, mas também porque isso é amar uns aos outros. Isso é amar o povo de Deus. Você não sabe a alegria do meu coração quando eu vejo os irmãos testemunhando, dizendo, olha, agora eu sei realmente o que é a comunhão dos santos. Porque eu não sei como teria passado sem as orações dos irmãos. A comunhão da igreja faz muito mais do que somente nos ajudar também em tempos de crise. Mas ela nos coloca em movimento. Não nos deixa parados. Talvez você pense que os seus dons e talentos não sejam tão importantes, não sejam relevantes. Mas, meu irmão, segundo a Bíblia, esse não é o modo correto de ver as coisas. Por quê? Comentei antes que a Bíblia é descrita, né, quando escreve a igreja, o apóstolo Paulo descreve ela como o corpo de Cristo. E nesse corpo, cada membro desempenha um papel que ele é importante. Você pode dar uma olhada a isso em 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 27. E pertencer à igreja significa que nós somos parte de algo maior que nós mesmos. Aqui nós somos chamados a compartilhar da vida de Cristo, a viver em unidade com outros irmãos. Pertencer envolve nutrir relacionamentos significativos com outros crentes. Mesmo que o meu irmão seja tão diferente de mim. A beleza que ocorre nessa vida em comunidade é que a comunhão dos santos não é, o melhor é, um lugar onde nós encontramos apoio, encorajamento, edificação e cuidado mútuo. É onde nós podemos compartilhar alegrias e tristezas, dificuldades, conquistas. Meu irmão, nós precisamos do seu dom. Ele é importante. Precisamos de você. Na comunhão, na comunidade, nós somos desafiados, não mais pensar somente em nós mesmos, mas nós somos chamados a amar uns aos outros. Nós somos chamados a perdoar. Nós somos chamados a estender a mão num amor sacrificial. Eu sei que pode ser que alguém já tenha machucado você. O que a gente faz nessa situação? Perdoe. Perdoe. O seu irmão, a sua igreja precisa de você. Mas você também necessita da sua comunidade. Amém? Deus colocou, Mateus tá? Deus colocou em cada um de nós uma personalidade única. Ele distribuiu dons e talentos. Por quê? Você já se perguntou nisso? Por que disso? Justamente para formar um corpo. Um corpo onde cada membro tem a sua função. E o apóstolo Paulo escreve que isso Deus faz para que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. 1 Coríntios 12, 13 e 14 diz: 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 1 Coríntios 12, 13
E ele segue o seu texto dizendo, se uma parte sofre, você pode conferir isso em 1 Coríntios 12, se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Mas ele segue e diz, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Isso é comunidade. Por isso, meu irmão, essa igreja conta com você. Sem a sua presença, sem seus dons e talentos, o corpo adoece. Não é somente eu e Jesus, não é isso. É nós e Jesus. Nós temos bênçãos maravilhosas para o povo de Deus. Por isso nunca é eu, mas é nós, é comunidade. Atos, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum, não havia falta entre eles, e Deus ia acrescentando a cada dia. Quando a igreja, quando os crentes se aplicam à comunhão, meu irmão, todos se beneficiam dos dons que Deus concedeu a cada um. E como comunidade, então, realizam muitas coisas que individualmente não seriam capazes de realizar. Você consegue, então, notar o quanto a igreja é bela? O quanto é maravilhoso viver em comunidade? Saber que Deus não está agindo apenas em mim, mas no povo que pertence a Ele. Você consegue se alegrar com o seu irmão? Quando ele vai bem, você se alegra? E você chora com ele? Quando ele chora? Isso é comunidade. Comunidade não é só participar, é pertencer. Eu sei, meus irmãos, que a igreja ela não é perfeita. Diferentemente de lugares em que o pastor é um semideus que não peca, esse que vos fala é alguém que peca. E é por isso que eu necessito andar junto com os irmãos. Porque aqui nós somos encorajados, aqui nós somos amados, aqui nós somos exortados quando for preciso. Não queira andar só. Se você ama Jesus, então você deve amar a sua noiva também. Apenas uma ilustração, não querendo comparar, mas só para ilustrar. Você casado, imagina alguém amar você, mas não gostarem da sua esposa ou do seu esposo? Com nós até pode acontecer, mas com Cristo e a igreja não tem como. Nós amamos a igreja porque Cristo a ama. Eu gostaria que se você lembrasse apenas, pudesse lembrasse apenas duas coisas, levasse desse sermão apenas duas coisas. Pelo menos, dentre outras, mas pelo menos duas coisas que você não pode fazer sozinho. Casar e ser igreja. Não tem como. Não tem como ser igreja sozinho. Precisamos uns dos outros. Algumas semanas atrás nós vimos a história de Sansão. Você lembra? E a gente viu que ele decidiu viver uma vida solitária. E isso levou a diversos perigos e a fracassos. Talvez essa noite você esteja pensando, mas ele está falando isso porque a gente vai mudar de local. Também.
Mas primeiramente é porque encontramos essas verdades nas Escrituras. E depois é porque contamos realmente com você. Contamos, de verdade. Não contamos em número, não é isso. Contamos na unidade. Contamos no amor. Contamos na amizade, no andar juntos. Se você ama Jesus, ama essa igreja, se você nota a beleza que há na unidade em meio à diversidade, na vida em comunidade, nós devemos lembrar também que há algumas responsabilidades para nós. E para encerrarmos, eu quero rapidamente lembrá-los. 4 coisas. Primeira responsabilidade que nós temos é que você deve ajudar a preservar o Evangelho. Como assim? Como cristãos, nós somos responsáveis por proteger e preservar o Evangelho na vida da igreja. Mas de que maneira? Como cristãos, nós temos a responsabilidade de estudar e conhecer o Evangelho. Imagina alguém chegar para você e perguntar: você pode me resumir o Evangelho em 60 segundos? Você consegue me explicar a relação entre fé e obras? Um cristão pode viver em pecado sem arrependimento? São perguntas que muitas vezes nos fazem e às vezes surgem inúmeras outras. E como nós respondemos? Somente conhecendo o Evangelho é que nós daremos respostas bíblicas, e assim nós estamos protegendo e preservando o Evangelho na comunidade, livrando de todo o ensino errado, livrando de pessoas mal intencionadas. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Segunda responsabilidade que nós temos é que nós devemos discipular uns aos outros. Eu sei que muitos, quando se fala em discipulado, acreditam que é um curso preparatório para entrar numa igreja. Não. Discipulado é andar juntos, é crescer na fé, é não deixar o outro ficar para trás, mas é uma caminhada de cuidado, é uma caminhada de amor, para que cada dia mais ele se torne mais parecido com Cristo. Essa responsabilidade é sua, meu irmão. É minha essa responsabilidade. Discipular uns aos outros. Andar junto. Como foi a sua semana? O que você tem passado? Não ande sozinho. Não deixe alguém andar sozinho. É responsabilidade nossa. Amém? Terceira responsabilidade que nós temos: compartilhe o Evangelho com os de fora. A ordem de ir e fazer discípulos, ela pertence a nós. Deus não nos chamou para sermos um 007 no trabalho, onde ninguém sabe que a gente é cristão. É claro que você não precisa ser aquele cristão chato também, mas viva de tal modo em que a luz do Evangelho brilhe sobre a sua vida. Faça o seu trabalho para a glória de Deus, e então as pessoas vão ver: ele é diferente. Enquanto todos trabalham apenas para receber o salário, ele trabalha como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. É responsabilidade nossa. Quarta responsabilidade que devemos ter é dedicar tempo à igreja, à comunidade. Nós somos uma igreja simples e continuará sendo. Mas uma de nossas responsabilidades não é dedicar somente 1h30 por semana a essa comunidade.
É claro que nós queremos lhe ver todo o domingo, todo o pequeno grupo, mas há inúmeras situações onde isso não é possível, e nós entendemos. Mas nós queremos realmente que você faça parte da vida da igreja. Você não foi chamado para ser apenas um participante. Você foi chamado para pertencer. Participante é número. Pertencer é realmente viver isso. É desfrutar disso. É realmente você instruir pessoas, você andar lado a lado de outras pessoas. Por isso, se envolva. Um dos aspectos essenciais de pertencer à igreja é realmente o serviço. Vocês lembram que Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas veio para servir. E nós somos chamados a ser o exemplo de Cristo, a seguir o exemplo de Cristo, colocando os nossos dons e talentos a serviço da igreja e da comunidade. Porque quando servimos, nós estamos expressando primeiramente o nosso amor a Deus, mas também o nosso amor ao nosso irmão. Para finalizar, o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Trabalhar para o Senhor implica em resultados eternos. Você não está plantando num terreno para colher somente aqui, mas é algo de fato eterno, onde a traça e a ferrugem não consomem. Esse é o verdadeiro tesouro. Lembram da ilustração no começo? Meu desejo é que você, meu irmão, não apenas aprecie essa beleza, mas que você faça parte dela. Foi para isso que Cristo a redimiu. Foi para isso que Cristo te inseriu na família de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio até nós. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, o Teu povo. Sabemos que o Teu povo, a Tua igreja, foi comprada com um alto preço. Custou a vida do Filho de Deus. Mas esse sacrifício perfeito, além de nos livrar do pecado, de nos dar a salvação eterna, também nos inseriu novamente na comunidade de Deus, na família. E por isso que nós queremos, Senhor, conforme ouvimos, não ser somente participantes dessa história, mas nós queremos pertencer, nós queremos estar aqui, de fato reunidos em amor, na comunhão, é olhando as necessidades do meu irmão, é se alegrando com as suas conquistas, com as suas realizações, é chorando com ele, é participar da vida da igreja, dispondo de tempo, dispondo de recursos, pois sabemos que o trabalho para o Senhor não é vão, não é inútil. Há recompensas eternas, Pai. É nisso que nós cremos. Faz com que a gente realmente contemple a beleza da Tua igreja, a beleza da vida em comunidade. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, quero convidá-los para louvarmos ao Senhor mais uma vez, agradecendo a Ele.
Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Amém. Amém, meus irmãos? Só mais um minutinho. Você pode se assentar. A gente quer passar alguns avisos. Eu quero chamar aqui o nosso presidente, Miro. A gente vai... Temos alguns avisos. Prometo que vou ser bem breve. Uma hora, mais ou menos, 1h40. Gente de Deus, não tem como não nos alegrarmos, né? O pastor pregou que o coração transborda de alegria. E o nosso está transbordando. O passo que nós estamos dando é um passo muito importante para a comunidade. É um passo que não é para nós, não é para mim, não é para o pastor, mas é para a comunidade. E nós temos um objetivo como comunidade. Talvez eu diria também uma responsabilidade
de buscar, de salvar mais vidas. Talvez, né, pastor, esse é um dos papéis do cristão. Então, nós estamos mudando a nossa comunidade, mudando de local, com esse intuito, de alcançar mais vidas, de conseguir chegar mais próximas às pessoas do bairro. Esse é o nosso objetivo, salvar vidas. E não tem como nosso coração estar triste. Isso é graça. É graça porque tudo está acontecendo de uma maneira muito legal. O povo, as pessoas pegando junto com nós, as pessoas trabalhando conosco. Isso é graça. Não tem como não se emocionar quando a igreja está muito próximo a dar um passo tão importante. E é nesse sentido que eu quero convidar vocês. Próximo sábado, começar a nossa mudança. Que a emoção é de alegria, tá? É de alegria. Porque, como o pastor pregou, cada um de nós fizer um pouquinho, vai ser bem fácil. E eu tenho certeza disso. É doído, é trabalhoso, está sendo trabalhoso, mas com amor. Né, Barizão? Não vou começar a citar nomes porque não quero fazer injustiça, deixar pessoas fora, que estão doando o seu tempo de verdade. E eu agradeço a Deus, porque é Ele que está agindo. E é por Ele que nós estamos fazendo. É graça. Muito obrigado a cada um de vocês que está pegando conosco, que está ajudando, né, pastor? Que estão orando pela igreja. Tudo faz parte do corpo de Cristo. E é com essa alegria, é com esse sentimento de nós darmos um passo muito importante. Que dia 1º, nós vamos ter nosso primeiro culto, depois o pastor vai falar sobre isso um pouco. Dia 2, perdão. Primeiro domingo, né? E é com essa alegria, é com essa graça, é com esse amor no coração, que nós vamos para o novo local. Contamos com vocês. 8 para 9. Aqui. Obrigado. É isso mesmo. 12 anos. E Deus queira que nosso último local, antes da sede própria, vai ser esse que nós estamos indo agora. E já estamos orando por isso. Talvez daqui a 10, 12 anos, não sei. O tempo é de Deus. Talvez antes. Nós vamos para a nossa sede própria. Não sei como ainda, mas sei que nós vamos. Se cada um de vocês pegar junto e buscar mais gente, trazer mais gente, nós vamos conseguir. E é isso que Deus quer, de nós. É uma responsabilidade nossa também de trazer pessoas. E esse mundo aí, a cidade principalmente, está cheia de pessoas precisando de Jesus. E é isso que nós precisamos. Ir atrás delas. Para resgatar das trevas. Com esse objetivo que nós estamos mudando a nossa igreja. O local está ficando muito bonito. Está ficando maravilhoso. E que eu disse antes, não é para o pastor, não é para mim, não é para o Barizão. É para todos nós.
Para nós, quando levarmos convidados lá, as pessoas vão ficar encantadas com o local. Para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que nós queremos. Contamos com vocês, sábado de manhã, vamos começar a puxar a mudança. E Deus queira que esteja tudo arrumado. Domingo, acho que depois vai falar, não vai ter culto domingo. Mas a nossa missão é arrumarmos um novo local. Para dia 2, aí nós fazer o nosso culto de inauguração. Conto com vocês. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, realmente, eu não vou pregar de novo, né? Mas a gente está muito feliz demais. Realmente como o Miro falou, é graça de Deus, né? Ver a mão de Deus agindo, trabalhando, e não tem outro nome, é realmente graça. Então, próximo domingo a gente não vai ter culto, né? Mas é por um bom motivo. Nós faremos a mudança no sábado, e no domingo a gente já organiza o novo local, né? Para deixar, claro, ainda vai faltar algumas coisas, mas até o dia 2 a gente vai conseguir deixar tudo alinhado, se assim Deus quiser. Meus irmãos, também, gabinete pastoral, deixo ali meu contato, mas eu quero realmente que os irmãos me chamem, né? Às vezes, durante a semana, eu tenho chamado alguns irmãos, e a gente está aqui para poder servir. A gente que realmente, como comunidade, nós queremos cuidar um do outro, orar um pelo outro, conversar, aconselhar, aquilo que for preciso. Por isso, nos convide, né, para a gente conversar, uma oração, alguma situação que está enfrentando, pode me comunicar, falar comigo, a gente vai estar orando, né, ajudando naquilo que for necessário. Amém? A gente está aqui para realmente servir, andar juntos, irmãos. Também, nossa conta ali para os depósitos, né, dízimos e ofertas, a gente tem falado a respeito da fidelidade dos irmãos, da generosidade. Nós realmente temos visto como Deus tem sido bondoso, né, com essa comunidade. Nós vemos Ele abençoando o trabalho dos irmãos, dando saúde. E nós realmente contamos também com a sua generosidade nos dízimos e nas ofertas, nas orações, na disponibilidade de tempo. Realmente é andar juntos, amém? Amém. E eu quero atualizar também. Sei que algumas coisas, né, ficarão para o grande dia, mas algumas atualizações dessa semana, de ontem, né, do mutirão que a gente fez. Olha como é que está ficando. Pintura já o púlpito, foi colocado as luzes. Muito bonito, né? Ainda tem mais alguns detalhes ali. Tive que colocar os irmãos trabalhando, né? Os irmãos encontraram uns canos assim por baixo da... Não é só minhoca. Mas a gente está, o pessoal, né, trabalhando, já organizando, fazendo algumas limpezas já também das cadeiras, do local. Ali, o pessoal realmente se puxando, né, utilizando os dons e talentos que Deus deu em prol da comunidade. E também não podia faltar, né? Seu Cia e a Dona Diva também nos abençoaram com um maravilhoso almoço, que quando a gente se reúne tem que comer, né? É bom demais. Então, algumas, né, atualizações. Oi? Ah, Miriam, me perdoe, Miriam. Mas
É benção. Não, mas na próxima, Miriam, eu coloco. Meus irmãos, que alegria, né? A gente poder fazer parte disso. Você faz parte disso. Você pertence a essa igreja, essa comunidade de fé. E nós somos gratos à vida de cada um dos meus irmãos. Cada um de vocês, também aqueles que não puderam vir. Nós oramos constantemente por vocês, para que Deus abençoe abundantemente o trabalho, a vida, os relacionamentos. É muito bom a gente fazer parte dessa comunidade, não é mesmo? Meus irmãos, então, só finalizando, nós teremos nosso primeiro culto nesse novo local dia 2 de julho. Não está projetado ali, mas a gente vai fazer a divulgação. A princípio, o culto será de manhã, mas a gente vai passar as informações certinhas. Tá bem? Com café, isso, né? Então, a gente passa mais detalhes, mais informações de exatamente como vai ser, através das mídias sociais, através do WhatsApp, através do contato, né? A gente vai se encontrar durante essas 2 semanas aí que ainda tem. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos reunidos, onde nós louvamos o Teu grande nome, onde ouvimos a Tua palavra, onde nos alegramos, participamos da comunhão dos santos. Obrigado, Senhor, por essa dádiva que o Senhor nos concede. Sabemos que aqui é como se fosse um treinamento para sairmos lá fora e proclamarmos o Teu Evangelho. É uma preparação, Pai. E por isso nós te pedimos que essa semana que se inicia, nós possamos resplandecer a luz, a beleza do Teu Evangelho, a Tua graça, o Teu amor com o próximo. É o que nós te pedimos, Pai. Desde já, pedimos também pelo trabalho de cada um dos meus irmãos, pelos relacionamentos, pela saúde, pelas viagens, por tudo, pelos estudos, tudo aquilo que os meus irmãos forem fazer. Onde eles colocarem a planta dos pés, que o Senhor os abençoe nas suas tomadas de decisões, fazendo-o prosperar em tudo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa semana que se inicia. Amém? Amém. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem cumprimentá-lo. Ah, sim, claro.